Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em 15 de março foi comemorado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. No Brasil, que há 20 anos tem um Código de Defesa do Consumidor, vários eventos foram organizados em alusão à data. Portanto, para abordar os direitos do consumidor, os mecanismos de proteção que estão à disposição, o papel do Ministério Público para garantir a defesa do cidadão, convidamos o promotor de justiça Alexandre Lippe João, que atua na Promotoria de Defesa do Consumidor da capital gaúcha. Doutor Alexandre João, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Eu gostaria de iniciar justamente sobre essas conquistas, o que foi conquistado até agora, e eu gostaria que o senhor falasse também sobre os principais mecanismos de proteção ao consumidor. Bom, o prazer é todo meu desse momento onde podemos falar não apenas da proteção do consumidor, mas do papel do Ministério Público. E é muito importante destacar realmente 20 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, esses direitos que foram assegurados e, eu diria, reafirmados e ampliados. O Código de Defesa do Consumidor, que foi introduzido pela Lei 8.078 de setembro de 1990 e entrou em vigor em março de 1991, portanto, comemoramos agora 20 anos de vigência, ele traz, por exemplo, direitos básicos. E eu poderia destacar aqui alguns desses importantes direitos básicos, como o direito básico de informação para que possa o consumidor saber exatamente quais características, origem, preço, composição, riscos, entre outras informações relevantes. Essa é uma conquista muito importante, assegurar como direito básico, e eu diria direito fundamental do consumidor, o direito à informação. Ao lado do direito à informação, nós temos como outro importante direito básico o direito de proteção do consumidor contra os riscos produzidos por serviços e produtos considerados perigosos, para evitar danos à sua saúde, à sua integridade física ou até psíquica. Então, nós temos vários direitos básicos, como o direito básico de adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral, um dos temas mais importantes hoje, a questão da qualidade dos serviços públicos, especialmente os chamados serviços públicos impróprios, que são aqueles prestados mediante remuneração por tarifa ou preço público e que são serviços de consumo. Então, você veja bem, nós temos essas garantias que têm como base. Isso que é importante destacar. O direito fundamental previsto na Constituição de 88, que é a proteção do consumidor pelo Estado. Essa proteção do consumidor pelo Estado é que fez com que, poucos anos depois, como eu disse, em 1990, fosse editada a Lei 8.078. Então é muito importante destacar isso. O consumidor tendo um direito fundamental de ser protegido pelo Estado. E quando nós falamos de Estado, não podemos nos limitar apenas ao Estado administração. Nós temos que pensar no Estado na sua função de legislar, pensar o Estado na sua função de julgar. Nós temos que pensar em instituições do Estado, que têm um papel importante em assegurar e concretizar esse direito fundamental. Dentre essas instituições, destacamos o Ministério Público, que é a razão também do nosso encontro de hoje. Então, uma coisa liga a outra. Direito fundamental previsto na Constituição de 88, o Estado deve proteger o consumidor na forma da lei. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.078, eminentemente protetiva, cuja característica muito importante também é de ser uma lei de ordem pública e de interesse social. Claro. O que é uma lei de ordem pública e de interesse social? É uma lei que tem um status de maior importância para a sociedade. Não pode, por exemplo, num contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, os contratantes afastarem certos direitos. Essa disponibilidade de reduzir, limitar ou afastar certas situações, por exemplo, acontece no direito civil, onde há uma relação entre os iguais, no direito comercial
em outras áreas e outros ramos do direito. Claro. Pode acontecer de haver uma disposição reduzindo, limitando direito ou obrigações, mas no direito do consumidor, por se tratar de uma lei de ordem pública e de interesse social, qualquer cláusula, isso é importante destacar, porque é uma conquista, é um avanço, qualquer cláusula contratual que limite ou que afaste o dever do fornecedor em indenizar os danos decorrentes dos defeitos dos produtos, seja em relação à segurança ou seja em relação à adequação, isso, ou seja, de haver uma cláusula que dispõe em sentido contrário, privilegiando o fornecedor quanto a esse dever de indenizar, essa cláusula é tida como nula. Claro. Eu gostaria de voltar ao Código do Consumidor. O senhor até já frisou que é uma lei que protege o cidadão, o consumidor. Ela tem 20 anos, trata das relações de consumo e é considerada por especialistas da área uma das mais modernas. Por isso eu lhe indago, ainda precisamos de alguma modificação na legislação? Bom, Marco, eu te diria o seguinte, essa é uma resposta que, bem singela, a reforma está ocorrendo. É fato público e notório a quantidade de projetos de leis que estão hoje tramitando e que buscam alterar o Código de Defesa em alguns aspectos pontuais, outros em alguns aspectos mais profundos. Mas eu te diria assim, toda lei ela vai se adequando à realidade. E muitas vezes pelo avanço, especialmente lógico, que nós temos hoje, eu acredito que o Código possa realmente ter uma certa atualização. Não tanto assim, porque às vezes quando se pretende mudar algo que está consolidado, tem um certo risco. Nós estamos falando de uma lei com 20 anos. Claro. Então não é muito tempo. Mas eu te diria assim, existe hoje uma comissão formada por grandes juristas, que são pessoas que tiveram uma participação muito importante na elaboração do Código do Consumidor. Esse código foi elaborado com a participação de grandes nomes, personalidades da área do direito. E eu me refiro, por exemplo, ao ministro Benjamin, eu me refiro à professora Cláudia Lima Marques, gaúcha aqui do nosso estado, eu ao membro do Ministério Público do Distrito Federal, Leonardo Bessa, e também ao próprio ex-coordenador do PROCON de São Paulo, Roberto Pfeiffer, que, especialmente estes, estão numa comissão que busca um aperfeiçoamento. Eles estão estudando um eventual aprimoramento do código, muito em função das questões atuais do comércio eletrônico. Claro. Então, acredito que esse aspecto relativo ao eletrônico, essas transações que se faz pela internet, eu acredito que possa o código ter um espaço para tratar especificamente. Embora, em linhas gerais, todo aquele que faz transação na internet para aquisição de produtos ou serviços, ele é consumidor, por definição legal. Então, o código já se aplica hoje ao comércio eletrônico. No entanto, esse tema não era um tema tão conhecido em 1990. E é por isso que eu falo, estamos aí há 20 anos do CDC e a postura do consumidor mudou justamente em consequência da norma. Sem dúvida, isso é um dado concreto. Como promotor de defesa do consumidor especializado há aproximadamente 15 anos, já me permite, com uma experiência na atuação, dizer que hoje o consumidor tem muito mais consciência dos seus direitos. Ele, ao buscar o Ministério Público, por exemplo, fazer reclamações, ele traz, nas suas reclamações, ele já traz, já se permite identificar nessa reclamação que ele apresenta ao Ministério Público um conhecimento que ele tem da PDC. Do próprio código. Não é um consumidor desinformado totalmente sobre seus direitos. O consumidor brasileiro, nesses anos todos, ele teve um grande avanço no sentido de fazer valer seus direitos e saber. Eu posso te dizer que há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, talvez o consumidor estivesse ainda com pouco conhecimento. Mas hoje, Marco,
o que nós percebemos é que o consumidor ele dificilmente não conhece os seus direitos. Ou, se não conhece na íntegra, ele sabe onde procurar. Isso é importante destacar. Ele sabe que existe uma lei protetiva. Claro que muitas vezes ele não sabe a norma que o protege, Sim. mas ele sabe que existe uma lei protetiva. Isso já é muito importante num país como o nosso, continental, com milhões de consumidores. Eles sabem que existe uma lei protetiva. Tanto é que nós sabemos que todo o fornecedor, especialmente aí o comércio, restaurantes, bares, hoje, por obrigação legal, eles têm um código à disposição. Claro. Isso parece ser singelo, mas tem uma grande, me parece assim, tem uma grande explicação, que é pelo menos fazer com que o consumidor saiba, opa, se eu precisar, eu posso consultar o código. Aqui tem o código está à disposição, consulte o código. Então ele sabe, existe uma lei protetiva. E uma outra situação também é que o Código de Defesa do Consumidor deu força também para que entidades atuassem justamente na defesa também desse consumidor. Sem dúvida. O que nós temos que destacar aqui é que o Ministério Público é um dos participantes nesse cenário. Não é o único, mas ele tem um papel importante juntamente com outros, especialmente entidades civis, que muitas vezes colaboram de uma maneira muito importante na divulgação do marco. Claro. Porque muitas vezes o ajuizamento de ações coletivas, as investigações civis, nós já sabemos, todos, o consumidor já sabe, o Ministério Público ele está lá, a gente pode contar com o Ministério Público, procurar o promotor, vamos buscar na promotoria. Em falar em procurar o promotor, quais são as práticas abusivas mais praticadas atualmente? Sim, bom, hoje a gente tem assim algumas bem caracterizadas no momento atual. Um grande problema que nós encontramos lá na promotoria é a questão de qualidade de produtos. Nós temos enfrentado reclamações a respeito da qualidade dos produtos. E além do problema da qualidade dos produtos, o que nós percebemos muitas vezes é uma negativa de atendimento a essas reclamações por parte do fornecedor. Quando o consumidor compra um produto que apresenta um vício de qualidade, o produto não tá adequado à expectativa, prevê em muitos casos a possibilidade do fornecedor sanar o vício. E é nesse momento que nós estamos vendo uma dificuldade grande. Muitas vezes o fornecedor ultrapassa o prazo legal que ele tem para fazer o conserto. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Isso, qual é a dificuldade que o MP encontra hoje na sua atuação? Olha, a dificuldade nós encontramos hoje a partir dessas